porque eu vou falar sobre o tremor mais comum. Vocês têm ideia de qual seria o tremor mais comum? É isso que nós vamos falar aqui, né? Vamos falar sobre o tremor essencial, aquele tremor do cafezinho, aquele tremor que quando se vai escrever, a escrita fica comprometida. Bom, é esse tremor que nós vamos falar. Gente, tem uma série que eu tô assistindo chamada Another Life, uma mulher, e ela tem tremor, uma médica. Olha, dá pra gente saber, dá pra gente pegar um pedacinho pra gente mostrar. Another Life, é logo no início da série, acho que é o terceiro episódio. A gente pode falar sobre isso. Mas agora vamos rodar a nossa vinheta. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro. Vai. Agora sim, doctor. Principal tipo de tremor. Excelente, gente. Nós vamos... existe um tremor hoje que é fisiológico, tá? Todo mundo tem esse tremor. Tá. Levinho, sutil, ninguém percebe, tá bom? Mas quando em situações emocionais, por exemplo, estresse, a glicose baixa, algumas outras alterações do nosso metabolismo, ele vem a se manifestar. Um tremor fisiológico, tá? Mas o principal tipo de tremor que a gente fala assim que é doença é o tremor essencial. Muita gente está achando aí que é o tremor de Parkinson. Não. Não é, gente. O tremor mais frequente é aquele tremor da ação, o famoso tremor do cafezinho, né? Vocês já devem ter visto alguém que vai pegar aquele café e fica tremendo, transborda, que vai pegar aquele talher e a comida cai do talher. Né? Que vai escrever e não consegue fazer a assinatura, né? O banco dá inválida a assinatura. É esse o tremor que nós vamos falar. O tremor mais frequente, respondendo a sua pergunta, é o tremor essencial. Essencial. E como é que a gente faz para saber se o tremor é essencial ou você está tremendo, sei lá, falta de glicose, ou está com outro tipo de problema, mas que não chega a ser uma doença? Excelente, porque assim, quando é um tremor que é fisiológico nosso, que todo mundo tem, e exacerbou, existe uma situação específica. Por exemplo, eu estou aqui nervosa, estou apresentando para vocês, para o Brasil, né? Ai, minha filha já está assim, ó. Mas esse vai passar. Cessa o estímulo, cessa o tremor, entende? Esse é o tremor fisiológico que exacerba. Agora, quando é o tremor essencial, não. Nas situações de ação, né? O que é ação? É a movimentação, é pegar alguma coisa, né? É escrever, enfim, a ação desencadeia o tremor e a postura. O que é postura? É isso, é segurar esse papelzinho aqui, é apoiar os braços em algum lugar, que a musculatura está aqui funcionando, isso é postura. E aí, sim, esse tremor essencial, né? É mostrado, é colocado. Ele não é um tremor... Ó, por exemplo, tá vendo isso aqui? Ela tá tentando mexer, enfim, a pegar a colher e ela não consegue porque ela tá na ação. E na ação esse tremor acontece, tá? Então é assim que a gente... E qual população atinge mais, doutora? Excelente. Então assim, a gente tem 2 picos de incidência, tá? Existe o tremor que acontece no jovem, até menos que 24 anos e de uma forma mais tardia, acima dos 46 anos, a gente coloca dessa maneira. Tá? Então, pode acontecer no jovem ou pode acontecer no mais idoso, por exemplo, 60, 80 anos, isso pode acontecer. E veja que é um tremor frequente. A gente coloca de 0,4% a 6% em todas as idades, mas quando é acima dos 65 anos, já aumenta essa frequência para 4% a 5%. E acima dos 95 anos, mais de 20% das pessoas têm esse tremor. Então, veja que se torna frequente e com o passar dos anos, aumenta essa frequência. Entendi. E outra coisa... Hereditários. Esporádico. Quando a gente fala, é familiar, qual é a causa, etc., né? Por isso que eu trouxe esses dados para vocês. Então, quando a gente fala em tremor essencial, esse tremor do cafezinho, vamos colocar assim, geralmente as pessoas pensam, poxa, alguém na família tem que ter esse tremor. É fato que 60% a 80% das pessoas que têm esse tremor vai ter algum familiar com tremor.
mas isso não necessariamente deve... Tanto que eu trouxe o dado 20 a 45%, não tem nenhum familiar com tremor e vai ter esse tremor, né? Então, é um tremor que a gente coloca como hereditário, mas existem sim pessoas que têm o tremor e não tem ninguém na família com um quadro semelhante. Tem medicamentos que dão também tipo de tremor, não? Mas não tem nada a ver com esse? Tem, não tem a ver com ele, assim, até pode se sobrepor. Sabe aquele tremor fisiológico que eu estou dizendo que todo mundo tem? Que é sutil, ninguém percebe? Sim. Alguns medicamentos podem exacerbar, sim, esse tremor fisiológico, como antidepressivos, medicações para convulsão, por exemplo, né? Pode manifestar, né? Pode gerar um tremor que a gente chama de tremor medicamentoso, que é diferente do tremor essencial, tá? Mas pode sim acontecer. E como que é feito esse diagnóstico, doutora? Excelente. Mas até antes do diagnóstico, deixa eu mostrar uns exemplos para as pessoas, para elas verem como é que acontece. Eu trouxe aqui vídeos sequenciais que mostram o tremor essencial. Certamente a nossa produção vai colocar. E como é um tremor que aparece na ação, pode até passar. Não aparece no repouso, tá, gente? Quando deita, quando relaxa, geralmente ele não aparece, e trouxe esses exemplos aqui para vocês, ó. Geralmente acontece mais nos membros superiores, tá? Pode acontecer na cabeça, então seria a localização mais frequente, né? As duas localizações, mas pode acontecer em outras partes do corpo também, inclusive na voz, gente. Tem tremor vocal. Então veja, aqui ó, a gente tem esse rapaz que está nessa posição de postura, tá? Geralmente acontece nos dois membros. Pode ocorrer um pouquinho mais em um do que em outro, é o mais frequente, mas olha a ação, Gi. Veja, quando ele troca a água de um lado para o outro, a água cai. É a mesma coisa quando você vai pegar um café, né? Sim, é perigoso, né? Você pode se queimar. E aqui também, doutora? Aí também. Então, nessa postura que a gente chama, né, de posição, que a gente chama postura de bater de asas, veja como pode acontecer. Ele se torna mais evidente, né? Tanto que muitas vezes a pessoa segura uma mão na outra, pode para tentar amenizar, né? Tem cura, porque assim, tem algumas profissões, de confeiteira, por exemplo, da Daisy, ela precisa de precisão. Precisa, né? Dentista. Um cirurgião, gente. Imagina, cirurgião. Que é um negocinho ali, tem cura. Ótimo. É um tremor que não tem cura, tá, gente? Mas tem tratamento. Eu vou falar do tratamento para vocês, sem dúvida. Mas antes, como eles colocaram aqui, ó, tá vendo essa espiral, Gi? Então, é muito comum no consultório eu pedir que o paciente faça a espiral. A gente chama de espiral de Arquimedes. Então, ele vai lá. A nossa espiral, geralmente, é retinha, de quem não tem o tremor essencial. Mas quem tem o tremor essencial, a espiral, não sei se vai aparecer bem na tela para vocês, ela fica, ó, né, totalmente irregular, tá? Quando ele vai fazer essa espiral, ó. Tá vendo? Então, isso é um teste que nós fazemos no consultório. E o diagnóstico, ele é clínico, né? A gente foi para perguntou se a cura, mas eu falou do diagnóstico, do diagnóstico. Né? É clínico, então? É clínico. Tem algum exame, Gi? Geralmente, não pedimos exames, geralmente, exceto quando a gente tem dúvidas se é uma doença de Parkinson ou se é um tremor essencial. Mas a diferença do tremor do Parkinson... Isso que eu ia te perguntar, qual a diferença? Ele é um tremor do Parkinson, é um tremor mais de repouso, Gi. Sabe? A pessoa está parada. Isso, está parada, ou, enfim, deitou, ou está com as mãos relaxadas, ou quando está andando. Quando a gente está andando, os nossos braços estão soltos, relaxados. Esse tremor, ele vem a acontecer. O tremor essencial, ele é mais um tremor de flexão e extensão, dessa maneira que eu estou colocando para vocês. Do Parkinson, é um tremor que a gente chama até de contar moedas. É diferente, ele tem uma... A gente chama como se rodasse um pouquinho mais aqui. Boa, né? Doutor. A gente sabe que não tem cura. Como é feito o tratamento, então? Excelente. Dá para zerar, ficar sem tremor nenhum ou não? Olha, dá para melhorar bastante, tá, gente? Então, quando a gente propõe um tratamento, existe sim um tratamento que é o tratamento inicialmente medicamentoso, tá? Existem medicações como propranolol, como Primid, enfim. Medicações que o neurologista que vai te avaliar vai passar de acordo com o teu perfil, porque, logicamente, como toda medicação tem suas contraindicações, tá? Boa. Então,
Nós podemos prescrever para melhorar e dar qualidade de vida, permitir que um dentista trabalhe, não é isso? Permitir que um confeiteiro faça seu bolo sem dificuldade. É tudo ali, ó. É. Bonitinho, não pode ter tremor, né? Que senão não fica perfeitinho ali naqueles desenhos, né? Adorei. Tem medicações de primeira linha, de segunda linha, tá? Boa. Existe a possibilidade do... Vocês conhecem com a marca Botox, mas o nome é toxina botulínica. Ah, e pode usar também. Nos casos graves pode acontecer. E também nós temos a cirurgia, tá? Então, nos casos... A cirurgia é para que caso? Eu ia te perguntar agora. Excelente. Então, nos casos graves, que foram refratários à medicação, está usando medicação, não está dando qualidade de vida, está gerando um grande constrangimento social ou impedindo o trabalho, existe uma possibilidade cirúrgica, né? Geralmente, a gente aguarda 3 anos de diagnóstico, tá? Para, então, né, indicar um procedimento cirúrgico.